queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente pedagógico. Que bom que você chegou até aqui. Eu sou a professora Jéssica Fazanha e esta aula é de artes para as turmas do 4º ano. Momento da oração. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde e porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Pedimos que continue conosco a nos proteger e que esteja conosco nesse momento de aprendizado. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amores? Você é uma estrela importante desta constelação. Você brilha. Tenho muito orgulho de tudo que conquistamos até aqui e muito está por vir. Agora, vou apresentar tela com vocês da nossa matéria de artes de hoje. Então, relembrando, o que estudamos na aula passada de artes foi exatamente sobre as expressões folclóricas, as histórias do nosso folclore, os personagens que pertencem ao nosso folclore e o quanto o folclore brasileiro é importante na nossa cultura, porque ele representa a cultura de um povo brasileiro misturado, né? Então o Brasil ele é conhecido e reconhecido exatamente por essa mistura de povos e culturas. Então na aula passada nós estudamos sobre os personagens, vocês inclusive fizeram um jogo da memória, não é mesmo? Vocês puderam aí construir o próprio boitatá de vocês, espero que a atividade tenha sido muito prazerosa. E hoje, o objetivo da nossa aula, o objetivo central, é que você aprenda um pouco sobre as danças folclóricas. Então, o objetivo é que você entenda que o nosso folclore ele é muito vasto e cheio de informações e que as danças também fazem parte deste universo. Então, na página 63, inicia o nosso capítulo 9 e na página 64 explica que as danças folclóricas, as danças em si, elas são um meio de expressão de uma cultura, expressão do que as pessoas acreditam, expressão do que elas costumam fazer no seu dia a dia. E essa cultura, né, expressa pela dança, ela existe há milhares de anos. No nosso país, aqui no Brasil, a dança ela faz parte de várias tradições populares diferentes, em várias regiões do Brasil. A dança folclórica, ela revela características próprias, únicas, da sua cultura popular. E isso, em cada região, se modifica. Cada região coloca a sua essência, a sua cultura e os seus costumes também nas danças folclóricas. Então, aqui nós temos imagens de exemplos, né, de danças folclóricas. Então, nós temos aqui o Bumba Meu Boi, que é uma festa na Bahia, né, uma dança que é realizada típica na Bahia. A Congada, que é realizada aqui em Aparecida, em São Paulo, né? E o samba, né? O samba, o tão famoso samba que encanta nos carnavais. Aqui essa imagem é do samba no Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, a dança é uma expressão corporal, é uma expressão de cultura, por meio dos passos, da música, da letra e das roupas. Na página 65, fala que as danças folclóricas, elas são muito importantes no ato de transmitir a cultura. Quando você ensina uma música para alguém, quando essa música é passada em geração, é a cultura que está sendo transmitida para outras pessoas. Aqui no Brasil, nós temos várias danças folclóricas e que você já conhece, mas que não sabia que isso fazia parte do folclore brasileiro. Nós temos a quadrilha, que faz parte do folclore, o samba de roda, maracatu, catira, cacuriá, maculelê, a ciranda de roda, o bumba meu boi, o baião, o frevo, o tambor, todas essas danças. E nós temos também chachado, o coco e o carimbó. Algumas nós conhecemos porque são típicas aqui da nossa região sudeste do Brasil, samba principalmente. Algumas outras a gente já ouviu falar e já ouviu o nome, mas são mais típicas do Nordeste. Mas todas elas fazem parte da cultura brasileira. Aí nós temos algumas informações sobre o coco e o carimbó, né? Nós sabemos aí, então, nesta página, que o coco ele é uma dança típica da região Nordeste do Brasil. E é mais comum onde? Em Alagoas, na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. A sua origem, ela está ligada à dança, ela está ligada ao trabalho dos catadores de coco, por isso o nome,
né? Então, eles se cantavam, eles entoavam cânticos enquanto eles trabalhavam, enquanto eles batiam nas cascas para quebrar os cocos. Então, essa música, esse ritmo, ele foi criado, ele nasceu ali durante o trabalho deles. Então, tem toda essa característica da cultura, do trabalho, de fazer ritmo com o coco. Existem vários tipos de cocos, desses tipos de dança, né? Existe o coco de roda, o de praia e o de zambê. Tem também o agalopado e o bingolê, certo? Os instrumentos musicais típicos do coco são pandeiro, ganzá, surdo e triângulo. E durante a dança participam homens, mulheres e crianças. Todo mundo pode entrar na roda, todo mundo pode entrar na brincadeira. O ritmo, eles costumam bater os pés no chão e bater as palmas das mãos nos ritmos das músicas. Então, em alguns casos, eles utilizam uma sandália específica, especial para fazer um certo tipo de som, em que a sola é de madeira, para deixar o som mais forte, mais intenso. Existem artistas conhecidos pelo mundo todo por participarem desse tipo de dança. Nós temos aí o Jackson do pandeiro, conhecido no mundo todo por ser um artista que pratica o coco aí. Nós temos também a Selma do coco e o Zé Neguinho do coco. São pessoas que talvez você não tenha ouvido falar, mas que são nomes importantes da cultura, da música folclórica. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o carimbó. O carimbó, inclusive, tá passando numa novela agora, que está reprisando na Globo, né? Ele é uma dança típica e ela vem de tradições indígenas. Então, é uma mistura de culturas de povos diferentes. Então, juntou a cultura do índio, a cultura dos africanos e dos europeus e criou-se o carimbó. Ele é bastante comum no Pará, né? E o principal instrumento desta dança é um tambor, que tem o mesmo nome da dança. O nome do tambor também é chamado de carimbó. Ele é feito através de um tronco de árvore, que ele é cavado, e um pedaço de couro por cima para emitir o som. Para tocar, o músico ele se senta em cima desse tambor e bate nele com as mãos, utilizando toda a força do seu corpo. Outros instrumentos também são usados para dar mais alegria e som, como a maracá, o banjo e também a flauta. Um dos principais artistas do carimbó é o Aurino Quirino Gonçalves, mais conhecido como Pinduca. A dança do carimbó, geralmente, ela é realizada em pares, então são duplas para dançar, um de frente para o outro. A coreografia ela é marcada pelas batidas dos pés no chão, pelas palmas das mãos também, e também pelo estalar dos dedos. As mulheres costumam mexer suas saias rodadas e seus vestidos coloridos e floridos, dando mais vida e alegria a esse tipo de dança, ok? Alguns passos imitam alguns movimentos dos animais, como os galos, galinhas, perus, gatos e macacos. Os principais estilos de carimbó são o praieiro, o pastoril e o rural. E aí nós temos uma bela imagem do carimbó, né, os seus instrumentistas e a dupla dançarina, ok? Na página 67, fala sobre as danças folclóricas pelo mundo. Então não é só aqui no Brasil, o mundo todo tem os olhos voltados para a origem e da cultura das danças. Então, existem danças folclóricas também em vários países. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A primeira imagem mostra pessoas dançando o ouro, né? Que é uma dança originária da Bulgária. Nós temos o Yangko, da China, né? E algumas outras representações aqui. Eu vou dar um zoom maior, ó. Então, nós temos aqui a primeira do Horo, né? Aqui nós temos o Yangko, que é uma dança chinesa. Aí logo aqui embaixo nós temos homens e mulheres dançando Kalamatiano, que é uma dança do folclore grego. E por fim, uma apresentação de dança folclórica indiana, chamada de Kashi Godi, que é na Índia. Como vocês podem ver, as danças estão espalhadas pelo mundo e elas trazem sentido, significado, cultura e crença de cada povo. Na dança, nós aprendemos um pouco da história da nossa vida. Então, o objetivo da nossa aula de hoje foi que você aprendesse que dança também é cultura, dança também é história e que a dança folclórica faz parte da nossa história. Então, nós vamos para a atividade na página 68. A atividade vai ser bem agradável para vocês.
Então, aqui na página 68, basta você seguir o passo a passo de como você vai criar o seu próprio instrumento musical. Então, aqui, vocês vão criar aí, né, o instrumento musical. Para isso, para vocês conseguirem criar esse instrumento, né, chamado de ganzá, vocês precisarão de 2 latas de molho de tomate, aquelas latas, né, mais antigas. Aí você precisa lavar, né, e elas estarem limpas. Você precisa de grãos de arroz ou de feijão, que tiver mais fácil. Fita adesiva, para você poder unir as 2 latas. E papéis coloridos que você tiver à mão para você poder enfeitar o seu instrumento musical. Tesoura sem ponta, para que você possa cortar os papéis sem correr o risco de se machucar. E cola para você colar esses enfeites, ok? Então, basta seguir o passo a passo, usar a sua criatividade, usar o material que você tem em casa. Caso você não tenha as latas de tomate, não consiga, adapte o seu instrumento musical com outro material, tá certo? Pode usar um material que seja mais fácil, mais à mão aí de vocês, não tem problema, tá bom? Então, basta seguir o passo a passo, depois mandar aí para mim a imagem de como ficou o seu instrumento musical, tá bom? Então, muito obrigada. Aí fica aí o meu agradecimento a vocês. Obrigada por toda a sua dedicação e empenho, por sua participação nesta aula. Espero que você e sua família curtam muito essa atividade e espero que você toque e conte aos seus parentes e familiares em casa sobre a história do ganzá, que faz parte da nossa cultura popular brasileira, do folclore e das danças brasileiras. Um beijo carinhoso e até a próxima aula. Tchau, tchau! E um aviso. Para tornar a nossa aula de artes ainda mais interessante e para que a gente possa compartilhar com todos os amigos a experiência de criar o próprio instrumento musical, na aula ao vivo de quarta-feira, então anotem aí, na aula ao vivo da próxima quarta-feira, todos vocês deverão trazer o instrumento que vocês criaram para a aula e alguns minutos serão dedicados para que vocês mostrem o instrumento de vocês e que a gente crie um barulho, uma música, para que guardemos na memória a experiência da cultura do nosso folclore brasileiro, tá certo? Então, use o material que você tem em casa, use a sua criatividade, siga o passo a passo, crie o seu próprio instrumento musical. E na aula ao vivo de quarta-feira, traga para a aula para que você mostre a sua obra de arte folclórica para os colegas. E eu vou adorar. Então, tá dado o recado. Beijinhos e agora sim, tchau, tchau!